A paz do Senhor, mulheres de Deus. Estamos trazendo para vocês agora um pouco do culto online de mulheres que acontece 2 vezes no mês, onde ouvimos a palavra do Senhor para crescimento espiritual. Mais um momento com o Ministério Librem Servas. Por essa rica, maravilhosa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, louvando, glorificando o nome dEle, falando com mulheres especiais, mulheres de excelência, que se reúnem, né, com um propósito de falar das grandezas do Senhor, e isso é louvável, porque o Senhor diz isso, né, nos adverte, quando Ele diz, olha, quando vocês se reunirem, seja para salmodiar o nome do Senhor, seja para glorificar. Então, é bom, já ouvimos louvores, já adoramos ao Senhor, cantando, e agora vamos continuar adorando através da sua palavra. E eu quero pedir já que vocês estejam aí abrindo as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, o verso 23, nos tem aí uma palavra bem conhecida para os nossos corações nessa tarde. Provérbios, capítulo 4, e o verso 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende a tua vida. Estamos vivendo esses dias preocupantes, dias trabalhosos, e quando às vezes nós vamos falar com alguém, se fala de correria, de tanto trabalho, e de tanta inquietação, e de tanta preocupação. E o Senhor colocou assim no meu coração o desejo de estar falando nessa tarde para os nossos corações. Começa em mim, sabe, meninas? Quando diz essa palavra acerca de guardar o coração. Guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, Deus, ele mandou a gente guardar muita coisa o Senhor nos adverte para que venhamos guardar o nosso pé quando entrar na casa dele, que venhamos guardar a palavra dele, mas essa palavra diz que nós devemos guardar o nosso coração acima de tudo. Por quê? Porque se eu tiver com o coração machucado, magoado, atribulado, preocupado, nem a palavra eu não vou conseguir guardar, não é verdade? Então, eu quero trazer, assim, nessa tarde, essa pequena reflexão acerca de guardar o coração. O Senhor, ele tem cuidado de nós, ele quer mesmo que a gente venha aprender com ele todos os dias de nossas vidas. E nessa tarde, nesse fim de tarde aqui no Brasil, já à noite aí em Portugal, o Senhor quer falar conosco acerca de nós buscarmos estratégia de estar guardando o nosso coração, tá nos blindando mesmo, de fato e de verdade. Nós conhecemos um texto da Bíblia que diz: o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas o espírito abatido, ele oprime o espírito. Então, nós já vemos aí uma palavra acerca de que quando a gente está alegre, quando o nosso coração está alegre, saltitante, o nosso rosto transparece. E o contrário também é verdadeiro, quando a gente está triste, abatido, preocupado, o nosso rosto, né, transparece e as pessoas logo nos perguntam, você está bem, está tudo bem? Porque por mais que a gente tente disfarçar, a gente não consegue. Então, um coração alegre aformoseia de fato e de verdade o nosso rosto. E o Salmo 119:11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E a gente vai ver aí, mulheres, muitos textos. Se eu fosse estar aqui citando os textos que vai se falar de coração, são diversos, que vai falar de coração. E o Senhor nos adverte: guarda o teu coração. Por que nós devemos guardar o nosso coração? Eu quero ler com vocês alguns textos, alguns versículos aqui do Salmo 51, um salmo assim
por demais conhecido. Esse salmo é de Davi. E esse momento que Davi faz essa oração aqui é quando ele é confrontado pelo profeta, né? E acontece aquela situação dele e Batseba, e ele faz aquilo tudo que nós conhecemos, eu acredito que vocês devem conhecer a história. E aí, nesse Salmo 51, Davi começa a colocar o coração dele, né? Ele derrama o coração dele nesse salmo, é uma oração de Davi. E começa assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Serei. Faze-me ouvir de novo júbilos de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi aqui entende agora por duras penas, porque até então ele não tinha entendido nada. O profeta começa a contar uma história a ele. Olha, tinha um homem que tinha só uma ovelhinha e tinha um que tinha muitas e muitas, mas ele matou aquela única. E Davi se levanta, mata esse homem, né? E depois que ele fica irado, o profeta chega para ele e diz assim: este homem é você, Davi. Davi trabalha só um minuto, mulheres. Desculpa, meninas. Então, Davi aqui está diante dessa palavra aqui, e ele coloca o coração dele, ele começa a colocar o coração dele aqui, e ele desculpa, irmãs, é porque chegou aqui um pessoal e aí eu termino entrando lá e cá, mas amém. E eu estava dizendo a vocês aqui que Davi, ele vive essa situação e agora, depois que o profeta confronta ele, ele aí entende de fato e de verdade que o homem era ele, né? E aí o profeta chega mansinho, era o rei, e diz: ó, meu senhor, este homem é o Senhor. E aí ele cai, e aí é o que eu li aqui no Salmo 51. Ele cai diante do Senhor, abrindo mesmo o coração, se derramando, e o Senhor chega a dizer que Davi é um homem segundo o seu coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era irrepreensível. Davi entendeu verdadeiramente o que era colocar a vida dele, o coração dele, tudo dele diante do Senhor. E aí ele chega e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, porque Davi reconheceu que o que ele fez era realmente terrível diante do Senhor. O que ele fez, ele mata um homem, ele
toma a mulher desse homem, e o que ele faz é realmente horrível. Mas muitas vezes nós também não fazemos coisas tão grandiosas aos nossos olhos como Davi, mas também fazemos coisas que a gente não percebe, que nós precisamos estar diante do Senhor, chorando, clamando e dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável. Por que um coração puro? Por que criar esse coração puro? Nós precisamos viver um estado emocional saudável. E esse saudável, esse estado emocional, só vem para a nossa vida através da palavra, dessa palavra de Deus cumprida na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque psicólogo, terapeuta, médicos, doutores, ninguém vai poder trazer para nós um estado emocional, uma vida ilibada, uma vida de paz. Nada contra a essas pessoas boas, psicólogos, mas nós sabemos que a razão de nós sentirmos a paz que excede todo entendimento, a razão de nós sentirmos o refrigério dentro da nossa alma, só o Senhor pode dar. E Davi, quando ele entende ali muito bem, quando ele é confrontado, ele coloca-se diante do Senhor e ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, mulheres. Nessa tarde, o Senhor me confronta e te confronta, me chama e te chama para nós colocarmos diante do Senhor o nosso coração. Tudo que há em nós precisa, de fato e de verdade, estar diante do Senhor. É o Senhor que pode restaurar todo o nosso ser. Porque o nosso Deus, ele tem o manual do fabricante. Ele nos formou, ele nos criou, ele conhece aonde dói, ele conhece todas as nossas necessidades. E nós precisamos ter essa certeza. Muitas vezes nós queremos colocar diante de pessoas porque é visível. E nós precisamos entender que é por fé, ainda que você não esteja vendo Deus, mas Ele está com você, Ele está cuidando de você, Ele não mudou o projeto que Ele tem para mim e para a tua vida. Nós precisamos verdadeiramente se voltar para Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso âmago, porque Ele quer restaurar, Ele quer renovar as nossas vidas, nos dando um coração disposto, um coração em sua presença. Filipenses, no capítulo 4, verso 7, diz que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. É a paz de Deus que guarda os nossos corações. Porque nós precisamos nos preocupar com essa emoção, com esse coração que muitas vezes nos tira de muitas coisas. Porque nós estamos muito bem, estamos determinadas a fazer coisas na igreja, na rua, no trabalho, e a gente está renovada, a gente se sente com alegria, mas basta alguém vir e nos dizer algo, basta alguém nos olhar tão somente com um olhar diferente, aquilo já nos abate, aquilo já nos coloca para baixo, aquilo já nos tira da visão daquilo que o Senhor tem para nós. E aí é que é a emoção, e aí a gente diz: não vai dar certo, eu vou parar, esse negócio eu não vou conseguir, não é bem assim, não é verdade? E o Senhor nos convida nessa tarde a gente blindar os nossos corações, a gente colocar o nosso coração diante do Senhor, aprendendo com o nosso irmão Davi, o homem segundo o seu coração, que colocou o coração dele diante do Senhor, clamando, chorando, insistindo: Senhor, cria em mim um coração novo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque, acima de tudo que nós devemos guardar, vamos guardar os nossos corações. Foi a primeira palavra que eu li aqui de Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração. Muitas vezes nós passamos por algumas situações e parece que as situações só pioram muitas vezes, quando estamos enfrentando lutas, dificuldades. Tem momentos na vida da gente que a gente não vê melhora. Eu não sei se isso já aconteceu ou está acontecendo com alguma de vocês, mas muitas vezes já aconteceu comigo.
E quanto mais a gente ora, e parece que só piora. Mas a notícia que eu tenho a te dizer é que muitas vezes o Senhor tem um milagre maior para a tua vida, e por isso ele permite você passar por coisas mais, vamos dizer, dolorosas e difíceis, porque ele quer te honrar. Ele quer te exaltar e nós muitas vezes não entendemos. E quando estamos com o nosso emocional abalado, a nossa tendência é voltar, retroceder, desistir. E aí a palavra do Senhor nos diz que a alma dele não tem prazer na vida daqueles, daquelas que retrocedem. E aí, mais uma vez, eu volto. Precisamos treinar, nos treinar em Deus. O nosso emocional, nós precisamos nos revestir em Deus, para que a gente venha conseguir vencer no Senhor. E eu quero dar aqui uns passos para a gente estar buscando treinar, blindar os nossos corações. Passos por demais conhecidos que nós só precisamos viver. O primeiro é orar. E a gente sabe que a palavra do Senhor vai falar muito de oração. E o texto de 1 Tessalonicenses 5,16 vai dizer, orai sem cessar. Um texto muito pequeno que a gente pode gravar. E nós precisamos orar sem cessar a todos os momentos de nossas vidas. Isso vai estar nos guardando o nosso emocional. Quando a gente ora em todo o tempo, está com problema, está com dificuldade, está com luta, ora. Toda emoção é um convite para a oração. É até uma rima, né? Mas é real. Toda emoção do momento que talvez, ainda mais nós mulheres, né? Nós somos muito emocionadas. Agimos muito pelo coração, pela emoção, pelo momento. O homem não, o homem é mais pela razão. Mas nós mulheres pecamos muito por isso. E essa frase me chamou muita atenção, que toda emoção é um convite para orar. Então, toda vez que você, mulher, estiver emocionada, né, uma emoção até ruim mesmo, uma emoção de tristeza, uma emoção de preocupação, uma emoção de ansiedade. Eu não sei quantas de vocês têm vivido ansiosas, preocupadas com o amanhã, com algumas coisas que ainda não aconteceu. Então, é um convite para você orar sem cessar. É um convite para você e nós, lançarmos sobre o Senhor essas ansiedades, essas preocupações, essas emoções. Isso vai nos blindar, vai repreender depressão, mulher. Vai repreender luta, problema, dificuldade, que muitas vezes a gente não sabe como se desencadeia. Só sabe que muito bem uma pessoa está e daqui a pouco, fulana está com depressão, fulana está doente, nada nasceu gigante, não, nasce pequeno. Então, naquela primeira emoçãozinha, aquela primeira dificuldade, aquilo que você ficou ali nutrindo, guardando, deixando aquilo, e aí do coração vai para onde? Para a mente. Porque primeiro a gente recebe no coração. E se você rejeita, se você diz assim, se eu rejeito, eu digo, não, eu rejeito isso no meu coração. E agora, isso está muito assim, latente. Eu vou orar, é um convite para eu orar, essa emoção. Eu vou orar diante do Senhor. Aí sim, você neutraliza esse ataque do inimigo contra você, contra a sua casa, contra os teus, porque você vai orar. E não é simplesmente orar naquela hora, é você estar orando sem cessar. É você estar na rua, você está orando, é você estar no trabalho, você está orando, é você estar na igreja, você está orando, e quando você menos esperar, você esqueceu aquela situação emocional que estava tanto te inquietando. Amém? Uma outra dica para nós é a leitura da Bíblia. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada. A lâmpada faz o quê, mulheres? No escuro. Tá tudo escuro e tem uma lâmpada. O que é que ela chega? Trazendo luz. E o Senhor está dizendo que a Bíblia, a palavra, que é a espada, que corta na divisão certa, vem como luz. Vem como uma flecha na mão do valente. E outra dica, dentro dessa segunda dica aí de ler a Bíblia, é decorar textos. Eu não consigo decorar, anota, imprime, coloca ali no seu guarda-roupa. Lembra que um culto desse eu falei sobre isso, sobre decorar textos bíblicos.
E você vai vencer quando você começa a decorar ali, e você fala um texto hoje, e você traz, e fica o dia todo com aquele texto na sua mente, decorado, e amanhã é outro, e você está vivendo, vai estar vivendo a palavra de Deus, que é lâmpada, vai trazer luz. Situações que você está vivendo, que você não tem resposta, que você até já orou, e você não conseguiu ver Deus te responder nessa situação. Recita a Bíblia. Começa a falar textos bíblicos, começa a orar sem cessar. É uma receita mesmo de um bolo maravilhoso aí para as nossas vidas. E 2:12 vai falar isso. Convertam-se. Convertam-se com choro e com jejum. Com choro e com jejum, com lamento. Vem diante do teu Deus, o teu Pai, e vai se humilhando. Foi o que Davi fez. Davi, aqui nesse Salmo 51, eu creio que Davi se prostra, se rende, ele chora, e depois ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável. Eu preciso do Senhor, socorro, Deus. Pede socorro, mulheres. Pede Amada, socorro a quem pode dar. amada, a terceira dica falhou na hora que você ia dizer. Poderia repetir, por favor? A terceira? Por favor. A terceira. A terceira é jejuar. Joel 2:12 diz isso: convertam-se ao Senhor com jejum e com choro. Converta-se ao Senhor. Vamos nos converter todos os dias. Nós precisamos matar o nosso eu, o leão que muitas vezes quer se levantar em nossas vidas. Jejue, mulheres. O Senhor está procurando mulheres valentes, mulheres como Débora, mulheres que se levantou e disse a Cícera: eu vou contigo, mas a vitória virá no meu nome, não no teu. E ele aceita, e ela vai, aquela juíza ousada. E quantas mulheres nós temos aqui referência na palavra que se destaca, porque busca o Senhor. E aqui eu falo de Davi, porque ele se derrama com choro, com pranto, diante do Senhor, nesse Salmo 51, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É a sede de todos os pensamentos da alma, é o coração. Então, mulheres, o que é que acontece? Aqui, nós estamos aqui na terra. As dificuldades vêm sobre mim, sobre você. Nós estamos morando aqui, nessa terra, e especificamente nesse corpo, nessa barraca. E coisas vêm externas para tentar me ofender você, atacar. Mas o que é que acontece? Vem e virá, não vai parar de vir. Mas a diferença é que quando estamos aqui com essa receitinha básica, que nós já conhecemos, orar, ler a Bíblia e jejuar, mas a gente só precisa é praticá-la, é vivê-la de fato e de verdade. Então, quando a gente está orando sem cessar, está com essa lâmpada nos nossos pés, que é a tua palavra, e está se convertendo em jejum, com pranto e com choro, as coisas externas continuam vindo, mas bate e volta. Vocês entendem? Não vai para a nossa mente. Porque a sede, o primeiro lugar é o coração. Quando vem um primeiro ataque, o primeiro vem para essa questão coração, essa questão almática. Mas aí é que tá. Quando eu estou blindada, quando eu estou revestida com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, que está lá em Efésios 6, nós também podemos, né, nos apegar. O Senhor me traz aqui à memória esse texto de Efésios 6, se revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes. Quando vem essa flecha de lá para cá, bate e volta. E aí não vai para a tua mente. E aí, show depressão, show tristeza, não te alcança não, mulher. Porque você está blindada com a espada do Espírito, com a oração, com jejum, cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus. Então, mulheres, que venhamos viver isso. E eu não sei se eu já falei com vocês, mas tem algo que a gente sempre fala aqui: qual a melhor hora de orar?
Sabe qual é a melhor hora de orar? Quando a gente não quer. Quando a gente diz assim, ai, tem que orar, mas eu não quero, é essa hora que tem que orar. Aí você se ajoelha mesmo sem querer. Jesus, tem misericórdia de mim, eu não estou com vontade, mas a melhor hora é essa. É a hora do livramento, é a hora que o Senhor vai estar quebrando cadeias, é a hora que o Senhor vai estar fazendo coisas, porque o mundo espiritual é invisível, eu e você não vê. Então, que eu e você venhamos, em nome de Jesus, viver essa palavra, nos refrigerar. O Salmo 23 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça. Refrigera, seja refrigerada, mulher, com a graça do Senhor Jesus, com o cuidado do Senhor Jesus. Ele é teu pai, ele é teu amigo, ele é seu tudo. Muitas vezes você quer se refrigerar numa saída qualquer. Ah, eu vou sair, tô com a mente cheia. Você quer se refrigerar conversando com alguém. Você quer se refrigerar de qualquer outra forma errada. E aí, por um momento, até dá um alívio, um filme, algo que você faz, mas o refrigério vem do Senhor. Que eu e você tomemos posse nessa tarde, nessa noite aí, em Portugal, que o refrigério, que a graça, que a unção, só quem pode dar é o Senhor. Em nome de Jesus. Filipenses 4:7, e que a paz de Deus venha guardar o teu coração e a tua mente, o que refrigera a nossa alma é a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela refrigera, ela traz paz. Eu digo isso porque eu tenho escutado muitas mulheres falar comigo, eu estou muito ansiosa, eu estou muito preocupada, mulheres crentes. Lança sobre o Senhor o teu cuidado, lança, mulheres, descansa no Senhor, e Ele vai refrigerar. Ah, mas eu estou tentando, não estou conseguindo. Faz a receitinha aí. Vive a receitinha que você já sabe. Eu sei que você sabe, que eu sei. Mas a gente só precisa viver, orar sem cessar, ler a Bíblia, decorar os textos, e jejuar, e chorar, e clamar, e rasgar o coração diante do Senhor. Eu quero, mulheres, declarar nessa noite aí, fim de tarde aqui, que o refrigério para a tua alma o Senhor tem. Eu declaro o refrigério do Senhor, a graça do Senhor, a unção do Senhor, o milagre do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Que você coloque a mão no teu peito aí nessa hora e diga: eu recebo o refrigério do Senhor na minha vida. Eu recebo o refrigério do Senhor na minha alma. Eu recebo a graça, a unção do Senhor. Eu creio que nesse momento o Senhor está blindando o meu coração, a sede das emoções, aonde eu não vou aceitar nenhum tipo de sentimento que não venha do Senhor. Eu vou chorar como meu irmão Davi chorou, e vou sempre dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Senhor, refrigera a minha alma. Vive esse texto, mulheres, porque eu tenho procurado viver ele. Fala isso a todo tempo e a fora de tempo. Pede ao Senhor para criar um coração puro, novo dentro de você. Em nome de Jesus. Tem um louvor que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Dá-me um coração igual ao teu. É ousado isso. É ousado a gente cantar essa música. Muitas vezes, quando eu canto, eu sinto uma espécie de ousadia, mas é uma ousadia que Deus gosta. De dizer, Senhor, me dá um coração, Pai, igual ao teu, parecido com o teu, Senhor. Eu fico olhando Jesus, mulheres, em tudo aquilo que Jesus passou. Meu Deus, que emocional maravilhoso, que mestre, mestre da sensibilidade ao nosso Jesus. Viver ali com Judas, mulheres. Jesus estava ali com Judas e ele disse, ó, um traidor está aqui no nosso meio. O coração de Jesus estava completamente rendido ao Deus Todo-Poderoso, porque Jesus era Deus, mas ele era homem, ele estava ali como homem, aleluia. E, no entanto, ele diz, então somente isso, faça o que você tem que fazer e faça logo. Ele vira para Judas e diz isso. Ele é levado. Quando os soldados vão buscá-lo para prender e vai procurar ele, Pedro vai e fica nervoso. Você vê como Pedro é emocionado? E Pedro leva ali pro coração. Não vai prender meu mestre. E corta a orelha daquele soldado. E Jesus chega para Pedro. Pedro, calma. Coloca a orelha lá no lugar do rapaz. Eu estou aqui. Olha que vamos aprender com Jesus, mulheres. Oh, Pai amado, que eu aprenda com o Senhor, a começar em mim. Vamos aprender com o Mestre, o nosso Jesus. E se quiséssemos, poderíamos ficar aqui só falando desse Jesus. Meu Deus, quando ele estava ali na areia e aquela mulher chega que é pega em adultério, os homens, os doutores chegam ali, quer apedrejá-la, e ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e a gente conhece bem a história, e os homens vão embora, e aí, depois ele diz, mulher, vá, não peques mais. A gente vê ali, Jesus não sai do estado dele, ele está ali, convicto, porque ele sabia, ele estava com o coração dele guardado em Deus, como homem que ele estava ali. Ele estava com o coração dele guardado no Senhor. Estão me ouvindo? Glória a Deus. Então, mulheres, que venhamos guardar os nossos corações. Que venhamos viver para a glória do nosso Deus, todos os dias de nossas vidas, porque o nosso Deus, ele quer fazer, mulheres, infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos, e muitas vezes não saímos da superfície que muitas vezes estamos, porque a gente, o nosso emocional, o nosso eu, a gente não consegue alçar voo, a gente não consegue sair dessa zona de conforto aqui, e quando vem um primeiro confronto, a gente se desespera, a gente perde, assim, a razão. Então, que venhamos, em nome de Jesus, estar arraigada no Senhor, que venhamos em nome do Senhor Jesus, estar vivendo para a glória do Senhor e entendendo que se Deus tem um plano na minha e na tua vida, ele quer realizar, ele vai cumprir, mas para isso nós vamos passar por situações as quais nós temos que estar arraigada, fincada no Senhor e entendendo que não vai ser o emocional que vai nos tirar da promessa, nos tirar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele quer que a gente alce voos, que a gente passe de nível. E para passar, tem que passar por umas lutas. E aí, para ter vitória, tem que colocar o emocional em Deus. Descansa o coração, confia no Senhor e o mais Ele fará. Refrigera a tua alma nessa tarde no Senhor Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando mulheres. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade.